Olá, muito boa noite. Você que está nos acompanhando pelo site da Alcance, pelo YouTube, Facebook. Eu quero desejar sobre a tua vida, sobre a sua família, que nós juntos aqui tenhamos uma excelente noite de aprendizado do Senhor, de unção do Senhor sobre nossa vida, da revelação do Senhor sobre a nossa vida, que o nosso coração esteja muito aberto para aquilo que Ele tem para realizar no nosso coração. Vamos fazer uma oração? Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nós, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado no nosso coração, e o nosso desejo nessa noite, que a Tua palavra, ela entre no nosso coração, e ela provoque o nosso coração, Deus, provoque o nosso coração. Nós queremos estar mais próximos de Ti, nós queremos, ó Deus, aprender mais de Ti, e nós não queremos, ó Deus, nos desviar dos Teus caminhos, Senhor. E nós Te louvamos por tudo, ó Pai, que o Senhor tem sido em nossa vida, por tudo o que o Senhor tem feito, todas as Suas obras, elas são maravilhosas em nossa vida, e nós Te louvamos por isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, é uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria nós podemos compartilhar a palavra do Senhor com vocês, e eu quero nessa noite dar uma sequência, aquilo que o pastor Sandro, ele pregou no domingo, falando a respeito de vida abundante. Foi precioso tudo aquilo que foi declarado aqui sobre nossas vidas, e eu quero continuar nesse trilho. Nós estamos falando de vida abundante. E quando a gente fala essa palavra abundância, né, ela nos dá uma noção assim de totalidade, de coisa farta, uma fartura, né? E quando a gente fala isso, vida abundante, é porque Deus, Ele não quer para mim e para você que a gente viva uma vida medíocre enquanto nós estivermos nessa terra. Alguns podem até achar assim, puxa vida, quando eu for para o céu, aí eu vou curtir a presença de Deus, ali eu não vou ter mais dor, eu não vou ter mais coisas ruins sobre mim. Mas querido, aqui nessa terra, enquanto nós estivermos aqui, nós podemos e nós devemos desfrutar uma vida de abundância. Essa é a vontade de Deus para nós. Ele não quer que nós vivamos uma vida medíocre em nenhum aspecto da nossa vida. Então, seja na parte financeira, seja na parte espiritual, a tua alma, a tua vida emocional, Deus, Ele quer que você viva uma vida farta, uma vida cheia, repleta de coisas boas. E nesse sentido, eu quero compartilhar com você um versículo muito importante, muito especial, e nós vamos falar especificamente essa noite a respeito da nossa vida espiritual e da nossa vida ministerial, como nós podemos atingir a abundância de Deus nessa área da nossa vida, espiritual e ministerial. O texto que eu quero ler com você é 2 Timóteo 2, no verso 15, ele nos fala assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, um comecinho de novo, procure apresentar-se a Deus aprovado. Eu tive a curiosidade de ver em outras versões como que seria o começo desse versículo, né? E eu achei uma versão bem interessante em inglês. Eu vou ter que gastar meu inglês aqui um pouquinho, não é tão bom, mas vamos lá. Fala assim, uma versão em inglês: do your best to present yourself to God as one approved. O comecinho fala bem isso, do your best, faça o seu melhor para apresentar-se a Deus como alguém aprovado. Uau, quando ele fala assim, faça o seu melhor, tem que haver uma dedicação do nosso coração, de nós procurarmos nos apresentar diante de Deus. Você tem que fazer o seu melhor para você ser alguém aprovado. E eu quero delimitar isso em dois aspectos. Primeiro, apresentar-se a Deus. Quando esse versículo nos fala isso, de nós nos apresentarmos, não é aos homens, embora isso deva acontecer também, mas, primeiro, nós devemos nos apresentar a Deus, a Deus. E isso nos leva a entender muitas coisas que acontecem dentro do nosso coração. Quando nós estamos falando de vida espiritual, de vida ministerial, o nosso coração ele entra num dilema muito grande. E o ser humano, às vezes, ele fica nessa guerra entre você se apresentar a Deus e aos homens, porque a gente quer fazer o melhor também para alguém, para os homens, mas a primazia é para Deus. Esse verso nos fala, apresenta-se a Deus,
a Deus. Então, esse primeiro aspecto que eu quero dizer para você é a respeito da motivação do nosso coração. Motivação do nosso coração. A intenção do coração é tão importante quanto a execução da tarefa ministerial exercida. Então, quando você se apresenta a Deus, é impossível você sair da presença do Senhor da mesma forma. Por isso que esse aspecto da motivação do nosso coração é tão importante, por isso que Deus sempre está falando na palavra para a gente se aproximar dEle, para a gente se aproximar da presença dEle, porque quando a gente faz isso, quando a gente dá esse passo em direção ao Senhor, a palavra nos diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Então esse primeiro passo que a gente dá em direção ao Senhor vai nos revelar as intenções do nosso coração. E a intenção do seu coração é muito importante. O para quem estamos fazendo é mais importante do o que nós estamos fazendo. Para quem estamos fazendo é mais importante do o que nós estamos fazendo. Então eu quero dizer para você, a intenção do seu coração, ela é mais relevante do que aquilo que você faz. Você é importante para o Senhor, não por aquilo que você faz, mas a intenção do seu coração. Como você está fazendo isso, o porquê você está realizando isso, é o que mais conta, é o que é mais importante para o Senhor. E isso é uma questão de alicerce. Isso é uma questão de alicerce. Eu queria mostrar para vocês, provavelmente você já deve ter visto uma figura parecida, uma imagem parecida, e eu quero mostrar para vocês uma imagem de uma árvore, uma imagem de uma árvore que vai explicar aquilo que muitas vezes nós, nos nossos olhos naturais, nós não estamos vendo, porque nós estamos vivendo na superfície da terra, e a gente olha prédios, a gente olha as plantas, as árvores, e a gente está vendo simplesmente a parte exterior, Agora eu vou te dizer algo, o mais importante não é aquilo que nós estamos vendo por fora, não é o exterior, mas o mais importante é aquilo que é o alicerce. Então, preste atenção nessa figura que eu vou mostrar dessa árvore. Olha só, se você olhar só a parte de cima, você vai ver uma árvore bonita, frondosa, com frutos, mas o mais importante, para a árvore estar daquele jeito, ela tem raízes profundas, Se enxergue nessa árvore. Você tem sido essa árvore que tem raízes profundas? Você tem sido essa árvore que tem crescido para baixo? Olha só que interessante, crescer para baixo, crescer profundamente, ter as raízes bem profundas, vai nos mostrar realmente quem nós somos, quais são as intenções do nosso coração. Se você permite que Deus, Ele afete o teu coração, para que o teu coração seja mudado e a tua motivação seja correta, as suas raízes elas vão se aprofundando. Você vai ser uma árvore que vai realmente crescer para baixo, e você vai ser uma árvore forte, bem nutrida e com as motivações corretas. Outro desenho é a respeito de alicerce, né? Tudo que eu estou falando aqui é uma questão de alicerce. Quando você vê a lei da edificação, você não vai construir um prédio, você não vai construir uma casa sem antes fazer um alicerce. Coloca essa imagem, por favor, e você vai observar. Essa edificação, é muito simples esse desenho, esse alicerce ele já está pronto. Isso daí os construtores, eles fizeram esse alicerce, com certeza eles aprofundaram isso, terra abaixo, para quê? Quando as paredes, os muros forem construídos em cima desse alicerce, pode ser o tamanho que for a construção, se esse alicerce for muito bem feito, essa edificação não vai cair, essa edificação não vai ruir. Olha só, segundo Samuel, capítulo 16, no verso 7, fala assim: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, essas duas imagens que nós vimos, elas explicam perfeitamente aquilo que nós estamos falando. O homem, ele vê a parte exterior, mas o Senhor vê o coração. Então, o que mais importa para Deus é o coração. Então, eu te digo, como está o alicerce do seu coração? Como que está o aspecto motivacional do teu coração dentro da sua vida?
Você tem permitido que o Senhor olhe o teu coração? Você tem entrado na presença do Senhor com humildade suficiente para dizer: Deus, aqui está a minha vida, aqui está o meu coração. Se há alguma coisa errada no meu coração, modifica. Deus quer essa humildade, nós reconhecermos como nós estamos e permitir com que Ele mude. Se nós não temos nos alicerçado no Senhor, nos alicerçado na palavra, nós podemos até construir uma casa muito bonita, por fora, superficial. As pessoas vão olhar para a sua vida e vão perceber: uau, como aquela pessoa é ungida de Deus, como aquela pessoa ela é abençoada, como ela é bonita, como ela é isso, aquilo. Elas estão vendo somente a parte exterior. Agora eu te digo, se você estiver bem alicerçado no Senhor, com raízes profundas no Senhor, pode ter certeza, essa edificação bonita, ela vai permanecer. Agora, se você não tiver alicerce, olha, não importa o quão alto vá o seu prédio, infelizmente eu te digo uma coisa, isso é uma coisa natural, esse prédio não vai durar muito tempo, ele não vai ser permanente. Então, não esqueça desse verso, 2 Samuel 16, 7. O Senhor, Ele vê o coração, Ele não vê a aparência como o homem vê. Então, eu estou falando a respeito de nós nos apresentarmos a Deus. É a Deus que nós estamos nos apresentando e não a homem algum. E esse primeiro aspecto motivacional é muito, muito, muito importante, que é a intenção, a motivação do nosso coração. Aleluia, glória a Deus por isso, e eu espero que o teu coração esteja motivado da maneira correta, para você apresentar-se ao Senhor, para você dedicar o seu coração de uma forma correta ao Senhor. Eu quero falar algo a respeito de um segundo aspecto ali, dentro de apresentar-se a Deus, que significa nós temos um altar de intimidade com Deus e um altar público. Em Mateus 6, no verso 6, diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai. E o seu pai que está no secreto, ele te recompensará. Quando fala aqui quarto, ele está falando de um lugar de intimidade. Então, se você não tem esse lugar de intimidade com o Senhor, você não tem esse altar secreto, você não tem esse lugar íntimo com o Senhor. Então, preste atenção como tem sido o seu momento devocional, como tem sido o seu relacionamento com o Senhor. Aí você já vai vendo a intenção do seu coração também. Será que a intenção do seu coração é apresentar-se ao Senhor de uma forma correta? É você fazer as coisas para que o nome dele seja glorificado? Ou, se você não tem esse altar íntimo na sua vida, você está buscando somente o altar público, a motivação do seu coração provavelmente não está correta. O íntimo, ele sempre precede o público. O íntimo sempre precede o público. Quando nós invertemos essa ordem, inevitavelmente a queda vem sobre nossa vida. Então, se você inverte essa ordem, você quer buscar o público primeiro, para depois você buscar o íntimo, não. Você tem que buscar o íntimo, o altar de intimidade com o Senhor, para daí você vir a público. Eu quero ler um verso com você, 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 30. É uma história muito interessante, no qual Saul, ele estava fazendo coisas erradas, eles foram para a guerra, Deus falou para eles fazerem uma coisa, eles fizeram outra coisa, eles derrotaram o inimigo, mas eles pegaram coisas que não eram para ser pegas, e olha só, ainda assim, mesmo sabendo que tinha feito coisa errada, 1 Samuel 15:30, Saul repetiu: pequei. Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. Gente, olha só o que Saul estava propondo para Samuel. Ele sabia que ele tinha errado, ele sabia que o coração dele estava com a motivação errada, e ainda assim, ele estava muito preocupado com aquilo que as pessoas iam dizer. Por isso que ele falou: olha, eu pequei. Ele reconheceu que pecou. Só que agora, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Olha só que proposta mais indecente que ele falou. No verso 31, Samuel voltou com ele, Saul adorou a Deus, o Senhor, e Samuel ordenou: tragam-me aqui o rei Agag. E tremendo de medo, Agag foi até o lugar onde Saul estava e disse: como é amargo morrer. E Samuel disse: assim como a sua espada fez
muitas mães ficarem sem filhos, agora também a sua mãe vai ficar sem seu filho. E em seguida, Samuel, olha só, Samuel fez aquilo que era para Saul ter feito. E aí Samuel cortou Agag em pedaços em Gilgal, em frente do altar. Aí Samuel foi para Ramá e Saul voltou para sua casa em Gibeá. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul, mas ficou com muita pena dele. E o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Gente, é muito sério isso. É muito sério quando nós temos a motivação errada, quando nós desobedecemos ao Senhor, e assim como Saul, que ele enveredou por esse caminho, e ele quis mesmo assim, porque de repente ele estava preocupado com aquilo que as pessoas iam pensar dele. Imagina você, talvez você já tenha passado por isso, talvez você já tenha se preocupado com a sua reputação. É isso que Saul estava, preocupado com a reputação dele. Mas nós temos que, querido, nós temos que olhar para qualquer situação da nossa vida, qualquer direção que o Senhor nos der, nós temos que obedecer. Obedecer. Se por acaso nós desobedecemos, nos arrependemos, pedir perdão ao Senhor e consertar a motivação do nosso coração e não fazer como Saul fez. E olha as consequências daquilo que Saul fez. O Senhor se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Ele se arrependeu. Um outro exemplo muito interessante a respeito de altar íntimo e altar público. E eu tenho sempre falado, eu tenho falado para mim mesmo, tem guerras que nós temos que ganhar no mundo espiritual. Antes de nós irmos a público, nós temos que ganhar essa guerra no íntimo. Antes de nós fazermos alguma coisa para as pessoas olharem e observarem a nossa vida, nós temos que ganhar isso no lugar íntimo. O pastor Sandro falou isso, que a unção, no domingo ele falou isso, que a unção, ela nos promove, e isso é uma verdade. É isso que eu vou ler agora nesse exemplo de Davi, como a unção do Senhor promoveu a Davi. E nós não podemos fazer ao contrário. Quando nós invertemos essa ordem, não tem como dar certo, querido, não tem. Eu sempre tenho falado para o pessoal do louvor, não faça aqui nesse palco, não faça aqui no altar, aquilo que você não tenha feito antes, no secreto com o Senhor. Não dance aqui, não vire piruleta aqui se você não fez isso no teu altar, no teu secreto com o Senhor. Nós não podemos viver uma vida de fachada, nós não podemos viver uma vida mascarada. Eu digo para você, se você tem vivido essa vida, pare agora o que você está fazendo, pare de viver uma vida dupla, pare de viver algo que o Senhor olha para o seu coração. Você pode enganar qualquer pessoa que está vendo o exterior somente. Talvez você seja um belo de um prédio, mas você está sem alicerce. Se você está vivendo essa vida, pare já com isso. Pare já com isso, se arrependa diante do Senhor e faça aquilo que é o correto, tenha a motivação correta, vá buscar o Senhor e depois o Senhor mesmo vai expor você, o Senhor mesmo vai colocar você em posições que Ele quer que você fique. Em 1 Samuel, um pouco mais para frente, da onde nós lemos, no capítulo 17 mesmo, versos 55 e 56. Desculpa, 1 Samuel 17, 37. Olha só o que Davi fala: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Querido, eu quero te falar algo muito importante. Davi, ele estava nessa situação e ele falou o que ele falou. Por quê? Porque Golias, ele estava vindo diariamente afrontar o povo, e ele falava assim: quem que vai vir me derrotar? Ele estava afrontando todo mundo, e dia após dia ele fazia isso, dia após dia. Por isso que Davi, quando ele fala: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, o que é isso? É um altar secreto. Antes de ele ir enfrentar Golias, ele estava ali no campo, derrotando leão, derrotando urso. Isso é o altar de intimidade. Então isso simboliza para mim algo muito importante. Depois dele fazer algo muito maior, que Golias era muito grande, ele estava derrotando todo mundo. Antes disso, ele estava lá, derrotando leão, derrotando urso. E quem era Davi? Fala para mim, quem era Davi? Ele era um ilustre desconhecido. Como assim desconhecido? Olha só, nos versos 55 e 56... quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz?
Abner respondeu: eu juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. Eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Uau! Que história fantástica. Quando nós lemos isso aí, a gente percebe na nossa vida como nós temos que ter o coração de Davi. Eu quero dizer para você, se você está vivendo essa vida de altar íntimo com o Senhor, pode ter certeza que a ousadia do Senhor está sobre você, porque seja o que for que você vai enfrentar na sua vida, busque primeiro esse altar íntimo. Busque primeiro a presença do Senhor. Você vai afiar o machado. Você já deve ter lido isso na Bíblia. Às vezes vale muito a pena você gastar um tempo afiando o seu machado, porque quando você vai dar o primeiro golpe na árvore, se esse machado não estiver afiado, você vai ter que dar outro e outro e outro e outro, e você vai gastar muita energia nisso. Agora, se você gasta tempo ali afiando o machado, você vai ser preciso naquilo que você fizer. Quando você gasta tempo com o Senhor, você vai ser preciso quando Ele te expor, quando Ele te colocar em lugar de destaque, quando a unção de Deus te promover. Você pode ter certeza, a unção de Deus, ela vai fazer coisas que nem você imagina. Eu quero declarar sobre a sua vida, você que está buscando o altar íntimo do Senhor, quando você vier à tona, quando você vier para ser exposto ao público, aquilo que o Senhor tem proposto já no coração dele, vai acontecer sobre você. Vai acontecer sobre você. Você que tem se preparado, você tem buscado ao Senhor, você tem buscado a unção do Senhor, tenha certeza de algo. Quando você vier a público, a unção do Senhor, assim como fazia com os apóstolos, vai fazer através da sua vida, porque o teu coração está com a motivação correta. Aleluia, glória a Deus. E a gente vive às vezes num dilema muito grande, um dilema motivacional, a respeito da motivação do nosso coração. Nós queremos ser o quê? Aparentes ou permanentes? Aparentes ou permanentes? Se você tem alicerce sobre a sua casa, pode ter certeza de uma coisa: a palavra nos garante isso, o mundo natural nos garante isso. Se você é bem alicerçado na palavra, na vida com Deus, a sua construção, ela vai ser permanente, permanente. Agora, se infelizmente os alicerces dessa sua casa, da sua vida interior, forem muito fracos, se você não tiver um altar de intimidade com o Senhor, você vai ser uma pessoa de aparência, e essa não é a vontade de Deus para ninguém, para ninguém. Deus quer que nós vivamos uma vida muito intensa nele, para que quando Ele precisar nos expor, nós estamos preparados, com a motivação correta. Infelizmente, muitos, você deve conhecer algumas pessoas assim, muitos que estão, de repente ela vem com aquela unção, e a gente não conhece, a gente está vendo somente a aparência, nós estamos vendo as folhas bonitas, mas se essa pessoa não tem um alicerce, e muitos, infelizmente, tem acontecido com muitos isso, você vê aquela pessoa que ela dispara, uau, ela se desponta, de repente, do mesmo jeito que ela subiu, ela cai. Por quê? Com certeza, ela esqueceu do altar íntimo dela. Com certeza, ela não está vivendo uma vida abundante no Senhor, no secreto, primeiro antes de ser no público. Tem um versículo em 1 João, capítulo 2, 17, fala assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu te pergunto, você quer viver uma vida aparente ou permanente? Se você quiser uma vida permanente, faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Deixe toda a cobiça, toda a motivação errada de lado. Motivações e princípios. Sacrificando no altar íntimo, revelamos a nossa motivação. Preste atenção nisso. Sacrificando no altar íntimo, nós revelamos a nossa motivação. E no altar público, expressamos os nossos valores e princípios. Nós temos muitos exemplos na Bíblia que nos falam a respeito disso. Quando nós estamos sacrificando no altar íntimo, quando nós colocamos o nosso coração nesse altar. E a Bíblia, quando fala em sacrifício, no latim, isso significa tornar-se santo. Então, quando você coloca o teu coração no altar de sacrifício, você está falando para Deus: Deus, por favor, que o teu fogo venha e Ele esteja queimando tudo aquilo que não é teu. Eu quero viver essa vida santificada. Eu quero viver essa vida com motivação correta. Nós vemos exemplos tremendos na palavra. Por exemplo, Davi, quando ele traz a arca para Jerusalém de volta. A motivação no coração de Davi estava correta. A motivação estava correta, mas ele fez algumas coisas que estavam incorretas. Então, no exterior, eu acabei de ler aqui, expressamos os nossos valores e princípios. O princípio estava errado.
Aquilo lá era para vir no ombro dos sacerdotes, mas eles colocaram num carro de bois. Quando Uzá, ele percebeu que a arca ia cair, o que ele fez? Olha só, a intenção dele foi boa, mas não era para ninguém tocar na arca, não era. Aí de repente, quando ele toca na arca, o que acontece? Ele morre. A intenção do coração dele estava correta, porém o princípio estava errado. A gente observa também Ananias e Safira. Eles, naquela época, eles estavam num período que todos estavam vendendo as coisas, estavam jogando aos pés dos apóstolos, estavam repartindo entre si. Ananias e Safira, eles também venderam essa propriedade e eles colocaram aos pés dos apóstolos. Só que eles mentiram, eles retiveram, eles falaram que tinham dado tudo, mas não deram tudo. A intenção estava errada? Não, a intenção de vender a propriedade e colocar à disposição estava correta, porém o princípio estava errado. Eles mentiram, eles falaram, não, está tudo aqui, mas não estava tudo ali. Eles mentiram, resultado, morte. Então quando nós estamos com a motivação no nosso coração errada, os princípios estão errados, isso traz morte para a nossa vida. Talvez não morte física, como aconteceu aqui, a gente viu alguns exemplos, mas a sua vida espiritual, que é para ser uma vida de abundância, ela não acontece, simplesmente ela não acontece. Então, coloque isso diante de Deus, coloque o teu coração nesse altar de sacrifício, para que Ele venha e santifique o teu coração. Então esse primeiro ponto, apresentar-se a Deus e não aos homens. Aí eu expus para vocês o aspecto motivacional, a intenção do nosso coração, a motivação do nosso coração, e o altar íntimo e o altar público, que são muito importantes para a nossa vida cristã. Querido, você com certeza conhece bastante pessoas à sua volta, fora o pessoal da sua casa, da sua família. Olha só como Deus quer te usar. Mês passado estávamos falando sobre o tema mova-se, como nós devemos nos mover, como nós podemos e devemos nos mover debaixo da unção do Espírito. Nós podemos fazer isso, querido, e nós devemos fazer isso. Porém, não adianta você se mover, não adianta você caminhar, se você não estiver colocando o teu coração nesse altar. Antes de qualquer coisa, faça isso, tenha o seu tempo com Deus, senão você vai ser uma árvore frondosa, mas por pouco tempo, não vai permanecer. O segundo ponto que eu quero colocar aqui, depois de apresentar-se a Deus, apresentar-se a Deus como aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e aí o versículo segue. Então primeiro, nos apresentamos a Deus, e não aos homens, como aprovado. Essa palavrinha, aprovado, ela é muito importante. O mais importante não é fazer, mas é deixar Deus fazer em nós e através de nós. Agora, se nós não estivermos aprovados, com certeza, querido, com certeza, essa vida de aparência, essa vida que ela aparece de repente, ela já acabou, os homens veem aquilo que você está fazendo, de repente as suas obras elas não vão permanecer. Se você não estiver aprovado, com certeza você vai ser muito breve aqui nessa terra. Aquilo que você vai fazer não vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Olha só, o que fazer para sermos aprovados? É muito simples. Como que eu posso saber para eu ser aprovado? É simples a resposta. Você pode até dar uma resposta muito espiritual. Não, para ser aprovado, eu tenho que orar. Para ser aprovado, eu tenho que viver uma vida intensa em Deus. Para ser aprovado, eu tenho que... Ok, porém, a resposta certa, como eu faço para ser aprovado? Você tem que o quê? Fazer a prova. É simples assim. Você tem que passar pela prova. Tiago, no verso 1:12, fala assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feliz o homem que persevera, guarde bem essa palavra, persevera na provação. Gente, perseverança é algo que falta muito aos nossos corações hoje em dia. O homem, ele quer tudo imediato, e quando algo está demorando para acontecer, o que às vezes a gente faz? A gente procura um atalho. A gente está aqui hoje, e aí de repente eu me movo porque eu acho que, não, por aqui eu acho que vai ser mais rápido.
Não é essa a vontade de Deus para nós. Você tem que perceber os movimentos de Deus. Você não pode olhar para tudo que está acontecendo à sua volta e você dizer assim: uau, está tudo acabando, está tudo destruindo em minha volta. Aonde que está Deus nesse momento? Será que Deus não... E você acha que essas movimentações não estão no controle das mãos do Senhor? Deus, Ele está dizendo para você, com toda a movimentação que está acontecendo para você, que você está sendo provado. Por quê? Porque Deus, Ele quer usar, Ele quer expor você publicamente. Então, para você ser aprovado, é necessário que você passe por prova. Uau, eu lembro de um exemplo muito... na verdade, foi muito triste que aconteceu uma vez na minha vida. E falando um pouquinho disso de procurar atalhos, eu lembro quando o meu pai, ele era professor, e ele deu aula para mim durante uma boa parte da minha vida. E eu lembro que uma vez eu fiz uma coisa muito feia, não foi nem um pouquinho bonita, foi uma coisa muito feia, que a gente ia ter uma prova muito difícil, estava marcada a prova para o dia tal, e toda a turma, nós éramos mais ou menos em 30, 40 pessoas, eu não lembro direito. E o que eu fiz? Olha só o que eu fiz, não sigam esse exemplo, por favor. Eu não quero dar ideia errada para ninguém aqui. Mas o que eu fiz? Eu fui no quarto do meu pai, onde ele guardava todos os documentos dele, todos os trabalhos de escola, tudo. E adivinha só o que eu fiz? Eu fui minuciosamente, pasta por pasta, e isso era 2 dias antes da prova. E eu achei a prova que ele ia aplicar para a nossa turma. Lógico, né? Como um bom cristão, né? Eu li aquilo e falei assim: uau, não, eu não vou fazer isso, eu vou esconder isso daqui e vou voltar para o meu quarto. É claro que não, porque quando eu entrei ali no quarto dele, a minha intenção já estava totalmente contaminada, errada. Eu fui ali propositalmente para achar essa prova, porque eu queria ir bem na prova. E isso não ficou só comigo. Sabe o que eu fiz? Peguei, anotei todas as questões da prova, e eu passei para todo mundo da classe. Para todo mundo. Gente, que maravilha a gente chegar no dia daquela prova e a gente olhar ali aquelas questões que a gente já tinha visto, a gente sabia todas as respostas. O que a gente não contava, que era o seguinte: ninguém foi inteligente o suficiente para saber que, puxa vida, se todo mundo tirar 10, vai dar muito na cara, né? E deu muito na cara, porque todo mundo tirou 10. Aí na semana seguinte, meu pai chegou e ele pegou a prova de todo mundo e rasgou na nossa frente. Assim, vocês acham que eu sou burro, né? Vocês acham que eu não sei o que aconteceu. É impossível todo mundo ter tirado 10, porque até agora vocês não tiraram, né? Todo mundo foi meio mal até agora. E de repente todo mundo... Aí o que teve que acontecer? Eu tive que reconhecer diante dele, falar assim: pai, eu errei, eu realmente fiz isso, eu passei para todo mundo. Adivinha o que aconteceu? Gente, eu lembro até hoje a grossura do chinelo do meu pai. Aquilo lá, mas veio valendo, foi uma correção que merecida. Por quê? Eu estava procurando um atalho. Então, quando você está passando por uma prova, se você não é aprovado naquele momento, o que vai acontecer? Deus, Ele vai te mostrar um outro momento. Ele vai te levar para uma outra situação para você ser provado novamente. E daí, se você não passar, Ele vai te colocar em outra situação para você ser provado. Para quê? Para que tudo isso? Para a gente ser aprovado. Para a gente ser aprovado, querido. Então não fuja da aprovação. Busque isso que nós acabamos de ler em Tiago 1,12. Procure perseverar na aprovação, mesmo que está sendo difícil. Eu não estou falando de coisas que eu não vivi. Eu vivi várias e várias provações na minha vida. Algumas eu reprovei, algumas eu fui aprovado, porque eu aprendi a perseverar na aprovação. Então não fuja daquilo que Deus tem colocado à tua frente. Muitos aqui estão passando por períodos, o mundo inteiro está passando por um período muito sério com essa pandemia, mas nós cremos que aqueles que perseverarem, eles vão alcançar a vitória. Eles vão alcançar a vitória. Então eu quero declarar sobre a sua vida que o teu coração seja um coração perseverante. Não um coração que busca atalhos, mas que seja um coração perseverante, que mesmo em meio às lutas, às provas, às tentações, você persevera no Senhor, e você não vai olhar para a direita, nem para a esquerda, muito menos para trás, você vai olhar para frente, olhar para frente, olhar para frente. Deus é aquele que está à frente, e Ele sabe tudo, exatamente tudo o que está acontecendo na sua vida. Olha só, em Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados
segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O centro da vontade de Deus não nos isenta das provas. Olha só essa frase: o centro da vontade de Deus não nos isenta das provas. Quando tudo está bem, preste atenção, quando tudo está bem, não é por causa disso que Deus não vai colocar você em provas. Então, e não olhe para a vida de ninguém que está perto de você. De repente, você olha a vida daquela pessoa e parece que ela está indo ladeira abaixo, né? Tem uns até que, sem saber, dizem: uau, aquela pessoa deve estar em pecado. Gente, não é porque alguma coisa está bem ou mal na sua vida, é que você vai ser retirado de uma aprovação. Se você está indo bem na sua vida, glória a Deus por isso, mas em algum momento Deus vai te colocar uma prova, porque Ele quer o teu coração com integridade, Ele quer o teu coração totalmente nas mãos dEle. Só o Senhor conhece o seu coração. Nós achamos que nós nos conhecemos. Muitas vezes a gente pensa coisas, tem algumas atitudes que a gente, de repente a gente olha e pensa: uau, eu não sei nada a respeito do meu coração. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Somente o Senhor conhece o nosso coração. Então, se Ele tem permitido que você passe alguma prova, é porque Ele te conhece. Ele te conhece. E se Ele chamou você, Ele vai te capacitar para esse teu chamado. Se Ele te chamou, Ele vai levar você a exercer esse chamado. Porém, esse caminho, às vezes vão acontecer algumas provas, para que você seja aprovado. Então não fuja, não busque atalhos. O Senhor quer que você passe por cada uma dessas provas e você seja aprovado. Querido, então, esse verso que nós lemos no começo, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de quem se envergonhar. Então, primeiro, apresenta-se a Deus. Não é aos homens que você está se apresentando, você está se apresentando ao Senhor. Então coloque a sua vida, o seu coração à disposição do Senhor. E depois, apresente-se a Deus aprovado. Para você ser aprovado, Ele vai permitir que você passe por provas, por momentos difíceis. E não fuja disso, não fuja daquilo que o Senhor tem para você. Para nós chegarmos a essa vida abundante, a nossa vida espiritual, temos que buscar ao Senhor, temos que ler a palavra, orar. E para nós alcançarmos na nossa vida ministerial, a partir do momento que você falou sim para Jesus, querido, você não tem escolha. Você está alistado nesse exército. Você está alistado para fazer o reino de Deus crescer. Então a sua vida ministerial, de serviço na casa do Senhor e principalmente fora, nós não estamos falando de serviço na igreja somente, eu estou falando da nossa vida cristã lá fora. É lá fora que você vai realmente demonstrar quem Cristo é em você. Então, para você ter essa vida de abundância no Senhor, a tua vida ministerial, aquilo que você tem feito Jesus crescer, permita que Ele coloque realmente a vida de Jesus dentro de você. E não se engane, em algum momento Ele vai fazer você passar por provas. Passe por essas provações, seja perseverante nessas provações, e você vai ver que ao chegar no final dessa provação, você vai poder olhar a sua vida: uau, eu tive realmente um crescimento com isso, eu estou mais fortalecido depois dessa provação. Então viva essa vida de abundância com o Senhor. Essa é a palavra que eu quero desejar para você nessa noite. Eu quero declarar sobre a sua vida. Eu quero que, se você puder, ore junto comigo agora, para que você esteja entrando dentro dessa abundância na tua vida espiritual e na tua vida ministerial. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, essa palavra tua é a verdade, a tua palavra é a verdade, e nós queremos essa verdade sobre nós. Nós queremos colocar o nosso coração diante do teu altar, Senhor Deus. Nós não queremos fugir daquilo que o Senhor tem para nós, não queremos fugir das provações, que nós sabemos que o Senhor está realizando algo no nosso coração. Queremos ter a nossa vida muito bem alicerçada em Ti, queremos ter a nossa vida, ó Pai, embasada no Senhor, para que essa construção ela seja permanente, não aparente, Senhor. Eu quero orar pela vida dos meus irmãos. Eu peço que cada um deles aqui, Pai, seja levantado, Pai, debaixo dessa unção, seja levantado, Pai,
dentro de uma vida alicerçada no Senhor, que passem sim provas, ó Deus, mas que eles sejam aprovados, Senhor, aprovados, e que eles façam, ó Deus, a tua obra de uma maneira correta, Senhor, não como muitos exemplos que nós vimos e acabamos de falar aqui, mas que a motivação do coração de cada um aqui seja correta, Senhor. Nós queremos te agradar, Pai, nós não queremos agradar homem algum, nós queremos te agradar, Senhor, para que assim quando nós formos a público, Senhor, a tua unção esteja nos usando de uma forma tremenda, em nome de Jesus, aleluia. Querido, que essa palavra, ela realmente seja edificante para você, que essa vida íntima que você tem, e se você não tem, você vai ter a partir de hoje, seja algo muito frequente na sua vida, e que você viva essa vida abundante no Senhor, que a tua vida espiritual e a tua vida ministerial seja cheia da presença do Senhor, e que você dê muitos frutos para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus. Amém.